Ok, já estou ao vivo aqui. Ah, que legal, gente. Vamos ver, esperar um pouco aqui o Instagram começar a entregar, né? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a minha primeira live aqui no perfil de 2023, né? Sejam bem-vindos, esmeraldas e mestres e comandantes de suas jornadas. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Yara Mello, né? Eu sou terapeuta holística energética, sou numeróloga, mas eu faço um monte de coisa também. Mas hoje o assunto não sou eu, hoje o assunto é o Tantra. Eu fiz um roteiro aqui, deixa eu seguir o roteiro para ficar bem mais interessante a nossa conversa hoje. E vocês já ouviram falar do Tantra? Assim, eu flerto com Tantra, sabe? Faz um tempo que eu ouço falar de meditação tântrica e tal, mas eu nunca fiz massagem, não fiz o curso, nunca ouvi falar. Igual caviar, eu só ouço falar, mas eu nunca ouvi fazer, né? E hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas, nós vamos falar desse assunto que é muito importante, é uma saúde pública também, é um assunto que a gente precisa ter mais atenção, tá? Porque faz parte dos nossos corpos energéticos. A gente não pode deixar de olhar, assim como a gente olha para a saúde energética, emocional, mental, física, espiritual, financeira, nós também temos que olhar para a nossa saúde sexual. Vocês estão me ouvindo bem? Me falam aí, porque eu estou com fone de ouvido, porque tá tendo barulho aqui externo, e eu acredito que com fone de ouvido vocês consigam me ouvir melhor. Interagem aí comigo, me falam se vocês estão me escutando bem, porque eu vou dar continuidade aqui ao assunto, tá? E aí, né, como eu não entendo nada de Tantra, eu convidei, né, um colega terapeuta tântrico para vir esclarecer algumas dúvidas, tá? Ah, legal, socorro, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Mas eu não vou ficar olhando vocês aqui não, senão eu vou me distrair, porque nós estamos com Mercúrio em Peixe. Então, imagina, né, como é que é o caos. Gente, deixa eu lembrar vocês, nós estamos numa sexta-feira de Vênus. Olha minha roupinha aqui para essa live. E nós estamos no portal, gente, 3 no mês de março, onde nós iremos comemorar também o Ano Novo Astrológico e também é o mês internacional da mulher, né? Parabéns para todas nós. Mas voltando aqui ao assunto, vamos falar do Tantra. Não vou enrolar muito não, porque o nosso convidado já está aqui e o Instagram tem tempo pra gente aqui. Então, o que interessa é a gente conseguir extrair ao máximo do nosso convidado para que a gente possa virar uma chavinha, ver uma luz no fim do túnel, para que a gente possa expandir um pouco mais a nossa consciência e também correlacionar com. Pode estar, e deu uma travada aqui, pode estar relacionada aí às questões, né, da energia sexual. O nosso convidado é o Agni Balha, ele já falou aí, já interagiu com a gente. Agni, eu vou te chamar para você se apresentar e a gente entrar num assunto, tá bom? E quem não deixou perguntas na caixinha aqui no perfil durante a semana, pode deixar aqui, porque uma galera passou por aqui, né, durante a semana e deixou algumas perguntas que eu irei fazer para ele, tá? Deixa eu achar o Agni aqui. Pera aí. Peraí. Eita, faz tanto tempo que eu não mexo nesse negócio. Eita, foi. Mandei o convite. Vê se você recebeu aí. Entra aí na live para conversar com a gente. A
Agni, cadê você? Entra aí na live, estamos esperando. Enquanto a gente espera eles entrar aí, vamos falando, né? Olha, já pediu aqui, peraí, vamos aceitar. Pronto, aceitei. Bora, acho que agora a gente consegue. Cadê você? Oxi, cadê você? Nossa, entrou! Conseguimos! Primeira live assim mesmo, Que né? De bom, muitas outras que que bom. irão vir. É isso aí. Agni, como eu estava falando aqui, né? Eu não ia entrar muito no assunto porque eu sou leiga também, para não falar Uhum. bobagem, né? Vou deixar que você, que é o especialista, né, possa esclarecer para a gente essa questão do Tantra, né? Para a gente começar a Legal. desmistificar muitas coisas que a gente escuta aí na mesa do bar, né? Que não tem nada a Uhum. ver. E eu quero que você se apresente, fale do seu trabalho e para que depois a gente comece o nosso bate-papo e que eu possa também fazer as perguntas aqui que a galera, né, deixou aqui para vocês. Para Tá bom. você. Olha, eu costumo falar você. Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Agni Balha, sou terapeuta corporal. Eu trabalho com a terapia tântrica, massagem tântrica, com várias ferramentas do Tantra, né, para poder Uhum. ajudar as pessoas a evoluírem, né, em busca do seu próprio ser. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem também? Tá tudo ok? Sim, Que eu estou sem microfone, estou sem nada aqui. tá tranquilo. Então, é, primeiro, gratidão pelo convite. Amei o convite aqui para estar com você, com esse pessoal aqui, para estar explicando um pouco sobre o Tantra, desmistificar um pouco, né, essa história do Sim. Tantra que muita Uhum. gente olha por um lado só, negativo do Tantra, né, e não Sim. um lado positivo. Uhum. Então, é porque assim, gente, eu conheci o Agni, né, no curso de terapeutas que a gente faz, e ele, quando ele colocou lá, né, que ele trabalha com Tantra, aí o meu olhinho assim, né, já abriu, né? Interessante, né? E aí a gente começou a conversar, eu já tirei algumas dúvidas minhas, assim, mas eu vou trazer aqui também para que a gente possa fazer aí um encontro bem interessante, né, Agni? E assim, Legal. cara, esse eu não acho que dá pra gente já começar com as perguntas, porque as perguntas que eles deixaram já vai trazer aí um direcionamento, né, para a nossa conversa aqui. Eu acho que vai ficar também uma forma mais fluida da gente levar o esclarecimento, né, para o pessoal. E a primeira pergunta é: o que é o Tantra? Tantra. Tantra é uma filosofia matriarcal, Uhum, né, que tem um direcionamento, o objetivo de levar o ser humano para as três fases, né, espiritual, mental e físico. uhum, E a tá. palavra Tantra, Ah, ela vem do sânscrito, né, que Tan vem do expandir, crescer, né, e o uhum, Tra vem do, como que era? Do tan, o Tantra, o Tan é tecer, né, e o uhum, Tra é criar, né? uhum, Então você é uma ferramenta de expansão, na verdade. uhum, O uhum. Tra é expansão, né? Uma ferramenta. Então Tantra é ferramenta de expansão. Tá. E assim, é uma filosofia, né, uma prática, né, um tratamento de cura que sempre fica, tipo o reiki, assim, né, agora que está ganhando mais espaço também, né, de divulgação, né, os praticantes, assim, né, as pessoas que trabalham com isso estão ganhando mais oportunidade de esclarecer o que realmente né, essa questão da... Não, eu não vou dar spoiler, não. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, senão daqui a pouco a gente vai, e a gente não faz, e eu não faço as perguntas aqui, porque como é anônimo, né, talvez a pessoa que fez esteja aqui assistindo e queira a sua Uhum. resposta. Então vamos Sim. respeitar, né? Já que eu perguntei o que é o Tantra, agora eu vou aqui subir duas perguntas que eu acho que é bem interessante para dar continuidade sobre a ética da prática do Tantra. Como que é isso, né? Como que funciona?
Tá. Você fala sobre a ética do profissional com o Isso. cliente? É, Tá. A eu acho que ética. seja isso daí, né? A pessoa que fez a pergunta talvez seja isso daí. Uhum. Então, o objetivo do terapeuta foi o que eu Uhum, falei, ele é levar o cliente, né, uhum, para um outro patamar de uhum, conhecimento do próprio corpo, e uhum, a ética do terapeuta é totalmente assim, todo mundo fala, você faz massagem nu, você trabalha também com nu. O uhum, nu é só o cliente que fica, né? O uhum, terapeuta ele fica vestido o tempo todo. E ele está uhum, ali para acolher, ele está ali para dar o amor, uhum, o acolhimento ao cliente, o que ele precisa, né, no uhum, momento. Porque na terapia vem várias sensações, as pessoas despertam várias sensações, né? Não só uhum. na massagem, mas como na terapia em todo. Meditação, respiração. Entendi. E aí é interessante que essa sua resposta a gente já pode aqui incluir também umas duas perguntas e também fala um pouco sobre isso, como você mencionou, né? Que o cliente ele fica nu, né? Ali na maca para ele, né? Fazer todo o processo. E aí tem pessoas, né? Que ficam assim tímidas, né? Acanhadas. E essa questão de a pessoa pode escolher o terapeuta, né, para aplicar, ou então, porque tem terapeuta tanto homem quanto mulher também, né? Tem. Só para esclarecer uma Hum. dúvida de muita gente, que assim, a massagem ela é feita no futon, no chão, Ah, né? E, e a pessoa, quando ela vem pela primeira experiência com a uhum, massagem tântrica, não é obrigatório ela ficar nua. Ela pode ah, ficar de calcinha, sutiã, tá? Ela uhum, pode ficar de biquíni. Então, uhum, é um processo. Então, aos poucos, ela vai tirando essas couraças, vai se desfazendo essas uhum, couraças, e ela vai se despindo. Não é na uhum, primeira sessão que ela pode se despir, né? Ah, eu uhum, posso fazer de calcinha e sutiã? Ok, pode fazer de calcinha e sutiã. Primeira uhum, sessão, ela vai fazendo, depois da segunda sessão, a terceira sessão, ela vai se soltando, até uhum. ficar nua e a gente trabalhar de corpo inteiro. Qual que era a Entendi. outra pergunta que você fez, que eu quis fazer esse Não, complemento? eu acho que porque a outra pergunta é questão de como confiar no terapeuta, né? Que É, chega. você tinha perguntado sobre homens e mulheres, né? Se A, a, pode escolher, né? Porque tem tanto terapeuta, tanto homem e mulher, como massagista também. sim. Não, a escolha do cliente, né? Uhum, Tem mulheres que sentem mais à vontade uhum, fazendo a terapia com outra mulher, tem uhum, mulheres que se sentem mais à vontade com um terapeuta homem, tem uhum, homens que se sentem à vontade com outros terapeutas homens, uhum, né? E assim que vai caminhando. A gente conversa, a gente tem aquele bate-papo primeiro com o cliente e ele se uhum, sente muito bem. Vai muito da conexão também, né? A uhum. pessoa da conversa, do papo que a gente tem com o cliente e ele Sim, tem essa objeção, ele pode escolher. tá. E aí, só para finalizar, acho que essa parte técnica que a gente está fazendo aqui, para a gente entrar na parte realmente de tratamento, né? Tem uma Uhum. pergunta aqui que fala assim: qual é a diferença entre o terapeuta para o massagista tântrico? Entre o terapeuta e o massagista, sim, o massagista tântrico, ele Hum, vai, ele não vai ter objeção, né? Ele não vai falar muita coisa com o cliente. uhum, uhum, O cliente vai chegar lá, ele vai falar, eu queria marcar uma sessão de massagem tântrica. uhum, Ok, nós vamos levar uhum, ele até a massagem tântrica, vai fazer a massagem tântrica, só que com as técnicas todas, né, que a gente tem para fazer a massagem dele uhum, e nada mais. Agora, o terapeuta tântrico, ele vai questionar o cliente, né? O porquê uhum, que ele está indo buscar a terapia tântrica, por que ele está querendo começar com a massagem tântrica, qual é
o problema dele, qual o questionamento, né? A questão que ele veio trazer para nós, para a gente poder iniciar o tratamento da terapia. Entendi. No caso, é mais profundo, né? Já é com um Muito mais olhar profundo. para o cliente, né, como um todo. E É. aí, já entrando aí, pegando, né, a sua resposta, tem uma pergunta que fala sobre. Agora a gente vai entrar mais na questão do tratamento, né? Consigo tratar o meu bloqueio de relacionamento? Consegue. Consegue porque muitas vezes a gente trabalha com o casal, né? Às Uhum, vezes a pessoa vem trazer um assunto sozinha, sem o uhum, parceiro ou a parceira, uhum, problemas de orgasmo, problemas, várias questões relacionadas à sexualidade, que às vezes está interferindo. Uma briga de casal, alguma coisa que deixou chateado, uhum, alguma coisa que, né, ela vem trazendo, que acaba bloqueando várias uhum, sensações. Não chega ao orgasmo, ela não sente mais prazer, ela não uhum, consegue ficar lubrificada na hora da penetração. Então, uhum. são várias questões que a gente, né, são questões delicadas que a gente vem trazendo junto com o cliente para ele se soltando. Se ele tem um parceiro que ele conversa e os dois querem trabalhar juntos, também tem essa opção. Entendi. Então a gente, no caso, traumas, né? Bloqueio, crenças Traumas, limitantes, bloqueios, né? Tudo uhum, isso também sim. pode ser visto e tratado, né? Sim. Com o Tantra. Depressão, Uhum, síndrome do pânico, uhum, todas essas questões a gente pode abordar no Tantra. entendi. E agora, porque assim, você já respondeu uma outra pergunta que ia fazer, né? Se tem massagem para casais, aí você já entrou meio que aí no assunto também. Mas se você Uhum. quiser falar um pouco mais, né? Poder responder essa pergunta, tem massagem para casais? Tem. Nós temos, eu trabalho de duas formas, né? O cliente vem, o casal vem e ele quer trabalhar junto com a parceira ou junto com o parceiro. Ó, Uhum. nós queremos fazer a massagem tântrica. Ok. Então eu vou dar a opção para ele. Ele pode fazer na mesma sala, o casal deitado, Uhum, fazendo simultaneamente com dois terapeutas, né? uhum, E a outra opção, ele pode ficar comigo só na sala, os dois, um trabalhando com o outro. Então, eu vou ensinando aos poucos as manobras da massagem e um uhum. pode fazer primeiro e depois receber. Legal, Lembrando que a bacana. gente sempre deixa as mulheres primeiro, né? Os homens fazem a massagem na mulher e Uhum. depois a mulher faz no homem. Assim, né, antes de mudar um pouquinho do assunto, porque a gente precisa entender também, eu falei lá, não sei se eu falei no início, eu não lembro, eu falei tanta coisa no início, é que a energia sexual, né, ela faz parte dos nossos corpos energéticos. Uhum. A gente precisa ter um tanto de atenção, né, um olhar para ela, tratá-la também, porque ela é importantíssima em vários aspectos de nossa vida, né? Ela é muito importante para assuntos financeiros, não é? Para assuntos de relacionamentos, para assuntos de tomada de decisão, aquela energia, né? O amor próprio também se conhecer. E aí a gente já começa, né, de tudo isso que o Agni já trouxe, que o Agni Balya já trouxe para gente, a gente já consegue ver o Tantra de uma profundidade muito grande, porque ele fala muito do sexo sagrado, né, o Agni. A gente tem a percepção com que a gente, a quem, assim, o nosso corpo é o templo, é o nosso templo, então ter aquele cuidado, aquele carinho, aquele zelo para quem a gente vai entregar, né? É, Dar a permissão, a autorização para estar entrando na gente durante a copulação, é, né? Porque é uma troca energética e a gente não faz ideia da energia que vem do outro, né, o Agni? E que é. essa energia aí pode reverberar por uns 6 meses, não é? Você pode falar um É, pouquinho sobre isso? a energia sexual é a nossa energia criativa.
né? Isso. Onde ela vai nos impulsionar para várias questões da nossa vida, Uhum. criatividade para um trabalho, né? Uhum. Para o nosso relacionamento, para Uhum. um projeto de alguma coisa que você quer construir. Uhum. Então, você trabalhar muito bem a sua energia sexual, ela tem várias direções, né? E ela Uhum. pode ser direcionada também para o sexo, por que não? Porque aí é Uhum. muito mais prazeroso você Uhum. trabalhar essa energia, né? Os Uhum. dois trabalhando juntos. E essa energia sexual, você falou muito bem, que ela, você direcionar ela, você de repente sai com uma pessoa que você não conhece ou conhece muito pouco, né? Uhum. Você sai com ela, de repente você não sabe com quem essa pessoa saiu antes, né? Com quantas pessoas ela saiu antes. Então, essa energia toda que essa pessoa vai trazer para você vai reverberar por Uhum. muitos meses. Pode Uhum. reverberar de 6 meses até um ano, né? Essa energia dentro de você. Então, é muito cuidado com quem você tem essa troca. Né? Se a pessoa ela se cuida, se essa pessoa também tem a mesma vibe que você de energia, né? Espiritualidade, então você já tem uma carga menor. Não que você Uhum. não vai fazer essa troca, mas a troca mais, vamos colocar assim, mais limpa, né? Uma carga Uhum. energética bem melhor. Sim, e aí agora eu lembrei também de uma questão de que às vezes o cliente ele vem aquele questionamento de assim, ai, mas tem umas atitudes, eu tenho umas emoções, uns sentimentos, um negócio estranho que não é meu, né? E aí a gente já percebe por aí, realmente não é seu, pode ser do seu parceiro ou da sua parceira que você está reverberando, está em ressonância, né? Você está ali naquela como é que se fala? Dentro da mesma cápsula ali, né, de Uhum. vibração energética. É, Então, gente, tem pode que ter acontecer muito uma dor de cuidado. cabeça, um dia ela pode Uhum, acordar com mal-estar. Então, uhum, várias questões você tem que observar, você tem que ficar esperto uhum. com pequenos detalhes, né? O que acontece para você não cair em armadilhas. Sim, e tem uma outra fala também que alguns falam assim, ah, depois que eu me separei, minha vida virou um caos. Fiquei totalmente perdida. É, Olha, sabe aí já que sabe tem mais ou menos, acontecido. né, o que que É, pode tá acontecendo. E então, dando continuidade aqui às perguntas, tem uma aqui que é falar assim. A eita! inten... eu acho que é curiosidade de muita gente também, né? Vamos lá. Uhum. Já que é para tirar Ó, dúvidas. Hum, pode? Está preparado? opa, vamos lá, tô aqui para isso. Não, até que, assim, não é, não, acho que é curiosidade mesmo, acho que é porque as pessoas distorceram muito a ideia do Tantra, né? Assim, meio que tentaram, talvez, sei lá, marginalizar, vulgarizar, eu não sei. A intenção do Tantra é atingir o orgasmo? Qual, qual é a função desse êxtase, né? Desse momento ali do orgasmo para o Tantra, né? Vamos trazer questões de tratamento para a cura ali do cliente. Sim. Ah, tem de várias formas a pessoa chegar ao orgasmo. Mas o orgasmo em si, o objetivo do Tantra, ela é quanto mais você conseguir segurar essa carga energética dentro de ti até um ápice, né? Você conseguir acumular essa energia e não botar ela para fora e de imediato, Uhum, isso é muito bom. Por quê? Porque uhum, essa carga energética dentro de você é o que vai fazer você abrir seus horizontes, né, para tudo. Você vai se sentir melhor, você vai ficar menos doente, para vários aspectos, uhum, né? Mas sim, você numa sessão você pode chegar ao orgasmo, né? uhum, Não tem restrição, falar não, ó, você não pode chegar ao orgasmo. Não,
Mas quanto mais você conseguir segurar essa carga energética dentro de você, é muito bom. O homem, eu vou lá, eu ejaculo. Ele está jogando a energia dele fora, né? Quanto mais, vamos colocar na massagem tântrica. Você está fazendo a massagem tântrica, tem várias modalidades na hora que a gente chega no lingam, né? Que é a massagem no órgão genital masculino. Você está fazendo a massagem, ele vai chegar naquele ponto de querer ejacular, mas você segura. O terapeuta sabe o momento. Então ele vai segurando, calma, respira. Ele vai respirar, aquela energia vai começar a estabelecer, vai descer um pouco, você continua. Você continua. Ele vai querer novamente entrar num estado de ejaculação. Você vai, segura novamente. Então, essa energia ela vai se acumulando dentro, né, do corpo masculino. Tanto masculino quanto feminino. Então, quanto mais você segura, mais você consegue benefícios com ele. E aí já trabalha também a questão mental e emocional, né? Já busca um equilíbrio, né? Porque tem a ansiedade ali, aquela vontade, né? De já... como é que se fala? Relaxar, né? E tem gente que eu já ouvi falar, assim, gente, quando a gente fala ouvir falar, é porque ouviu mesmo, eu não estou fingindo não que eu vou ouvir falar, não, é porque nós que somos terapeutas, a gente escuta muitos vídeos, muita entrevista, a gente lê bastante, então eu ouvi falar. E que tem pessoas que curam dor de cabeça com a questão do ato sexual mesmo, né? Tem pessoas que se sentem ali mais calmo, né? Mais relaxado, né? Passa aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, porque tem esse gás, uma injeção, descarga, né, uma descarga elétrica, né, que acaba, como é que se fala? Energizando todos os chakras do corpo, né? Não só os 7 principais, como os demais, né? É interessante. E o legal também é que quem tem aquela sensibilidade de ver, né, a energia do corpo da pessoa, né, tem estudos, né, que as pessoas fazem, que eles conseguem ver a aura ali, né, conseguem ver os corpos energéticos como se fosse fogo de artifício, né, dando aquela expansão de energia, né. Tem uma perguntinha aqui da Eliane. Como direcionar essa energia toda para um objetivo pessoal? Boa pergunta, Eli. Vamos lá. Eliane, né? Boa noite, Eliane. Não, então, Elaine, desculpa. Elaine, desculpa. Isso. Então, com a terapia tântrica, não necessariamente só com a massagem tântrica, você consegue elevar essa sua energia, você acumular ela dentro de você, não descarregar ela, não descartar essa energia, e você consegue... eu tenho um foco num trabalho. O meu objetivo aqui é alcançar esse trabalho e da melhor forma possível, né? Que ele saia concluído maravilhosamente bem. Então, você vai focar para esse seu objetivo, né? Você vai para uma sessão de terapia tântrica, meditação, respiração, você vai conseguir ter um autocontrole, você vai ter uma percepção melhor do seu corpo, da sua ansiedade, a hora que você tem que baixar mais a sua ansiedade. Eu estou ansiosa, vou respirar um pouco aqui, fechar meus olhos, vou interiorizar, né? Vou olhar mais para dentro de mim e vou respirar. E você consegue controlar essa ansiedade e você consegue canalizar ela para onde você quer. Essa energia, a energia sexual, na massagem, vamos colocar na massagem. A massagem é a mesma coisa. Você veio trazendo uma questão para mim. A gente vai conversar sobre isso e eu vou direcionar você da melhor forma possível. Se eu vou entrar com a massagem primeiro, se eu não vou entrar com a massagem primeiro, se eu vou fazer uma respiração, se eu perceber que você é um pouco ansiosa, eu vou entrar com uma respiração, uma meditação contigo. Uma meditação vibracional.
né? Onde a gente faz vibrar o corpo para elevar essa energia. Depois eu te levo para a massagem tântrica. É onde a gente vai trabalhar o corpo inteiro e você vai sentir toda essa sua energia que você tem, essa potencialidade, né? Essa carga energética dentro de você, que você pode direcionar. Então você vai focar para o seu objetivo e você vai descarregar ela toda naquilo que você quer, no seu propósito. Legal. E aí, tem essa questão dessa descarga elétrica, como ela vai equilibrar, né? Ela vai desbloquear, ela vai destravar os seus chakras, né? Que ela vem da conexão da Terra, né? Aquela energia que vai com a conexão lá no espiritual. Então vai subir a Kundalini, né? Que muitos falam. Isso, é Kundalini. Sobe, dá aquela carga energética, é onde você começa a ter clareza dos problemas da sua vida, começa a ter os insights, começa a ter uma expansão aí, né, de consciência muito legal. Aí a gente entra aqui na questão ainda. A gente consegue sentir. A pessoa, quando está recebendo a massagem, ela consegue sentir, né? Tanto na meditação quanto na massagem, ela consegue sentir aquela energia subindo pela coluna. Então, ela começa a perceber, ter a consciência, ela fala, nossa, é a Kundalini despertando, né? Que ela está adormecida no nosso pé da coluna, e quanto mais a gente trabalha, mais você sente essa energia pelo corpo todo, né? Sim, com certeza. E aí tem aquela questão aqui, ainda falando no caso do orgasmo, tem uma outra pergunta falando sobre isso aqui, eu já vou antecipar ela. É possível ter orgasmo só com a meditação tântrica? Tem meditações que levam o cliente ao orgasmo. Só tem a respiração orgástica, que ela é uma técnica de meditação que ela leva ao orgasmo. Então é uma respiração forte que você vai fazendo e você vai integrando tudo isso ao seu corpo e você vai começar a sentir. Você começa a sentir aquele prazer subindo, você começa a sentir o seu corpo começa a esquentar. Então tem várias formas e seu corpo começa a passar por várias transformações, né? E o objetivo do Tantra é levar o orgasmo de corpo inteiro, não só no genital, tá? É levar o orgasmo que você sente no genital para o corpo inteiro. Vai descobrindo isso em outras partes do corpo. Isso. Não vamos dar spoiler, quem quiser passar pela experiência, procura o Agni Bharia lá no perfil dele para vocês verem, tá? Senão vai ficar muito fácil, a pessoa vai, entendi como é. Então, né, não vamos dar spoiler. E aí, agora... Fizeram uma pergunta aqui assim, a masturbação faz parte da prática do Tantra? A masturbação, ela é indicada pelo terapeuta. Você pode se masturbar. Que a gente, eu tenho uma matéria falando sobre isso, que é a masturbação consciente, né? Tanto homens quanto mulheres, eles têm uma maneira de se masturbar que é do jeito deles. É o meu jeito que eu sinto prazer. Vamos colocar primeiro do homem, né, do masculino. Ele tem uma pressão, ele tem uma velocidade, uma frequência ali, né, que ele vai se masturbar. Então aquilo lá vai levar ele ao prazer. Entendi. Mas a masturbação consciente é o quê? É você estar ciente de como você está sentindo. É um toque diferenciado, é um toque mais lento, é um toque devagar, não toque com pressão. Então a gente direciona o cliente a ter essa masturbação consciente, que é saudável, né? Agora, na sessão, não tem masturbação de terapeuta para cliente. Né? São movimentos totalmente desfocados da masturbação para que a pessoa ela entenda que toques mais leves, toques mais sutis, ela também pode chegar ao orgasmo. Não precisa ser necessariamente. Agora, o da mulher, a gente sempre também direciona ela a não
esfregar. Por Uhum. quê? Porque o objetivo é trazer o clitóris para fora, porque isso Uhum. dá mais prazer para ela. Porque quanto mais ela esfrega, mais o clitóris fica para dentro. Então, menos Uhum. prazer ela vai sentir. Sim, e aí, aí é onde entra que eu falei que é uma utilidade pública, assim, né? Uma informação que é interessante porque traz a saúde também do órgão sexual, né? Vai Uhum. evitar muitos problemas futuros, né? Com a Isso. questão do como a pessoa se toca, como que a pessoa faz o manuseio ali, né? Como é que ela se descobre. Uhum. E isso é interessante também saber, né? Trazer aqui para a nossa conversa. A Elaine, ela tem uma outra pergunta aqui. No caso da pessoa atingir o orgasmo através da técnica da respiração, ela precisa ter o corpo orgástico despertado? Então, é um trabalho, né? Não é na primeira que você vai conseguir. Uhum, Muitas pessoas, elas não conseguem meditar, elas não conseguem estar ali naquela frequência, né? De respiração, olho fechado, você se concentrando dentro de você. Porque nós temos várias interferências do uhum, externo, né? Então, a primeira prática, às vezes, pode ser difícil para você, né? Pô, eu não estou conseguindo me concentrar. Então, aos poucos, com a prática, né, da meditação orgástica, você consegue sim. E você consegue uhum. ter percepções do seu corpo que antes você não tinha. E E isso traz também muitos benefícios para você, né, para o seu próprio corpo. sim, não, e é uma prática assim que é de autocontrole mesmo. Você tem que estar numa conexão de profundidade ali, de meditação para poder fazer isso acontecer, né? Que É, requer passo a passo, é prática diária, né? Para poder é, alcançar esse é uma nível, né? Sei frequência lá. de respiração que você vai ter, você pode colocar uma música, Aham, né? E isso tudo vai te ajudar. Então você fecha os olhos, começa a respirar, vai fazer movimentos pélvicos que você vai exatamente. fazer, que Tem que isso estar vai te num ajudar lugar. a chegar. Tem que estar talvez num lugar, né, tranquilo para isso. Tem que esquecer os boletos que estão vencendo, Nada né? de cachorro, nada de cachorro latindo, marido gritando Não, lá no quarto, criança pulando para cima e para baixo, né? É exatamente. um momento solteiro. Nada de fazer 10 minutos antes de pegar a criança na escola, entendeu? Tem que ter todo um preparo, você Sim. tem que deixar aquele momento, perceber que aquele momento é só seu, né? Então você tem que estar naquele seu silêncio, naquele seu momento. Quer ouvir uma música? Coloca uma música gostosa que você goste, mas Entrega tem os total. movimentos certos e a respiração correta que você vai chegar, né, a esse ponto. E esse é o objetivo, trazer mais consciência para o seu próprio corpo, né? Aham. Gente, para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo, que eu sou o Yara Mello, estou batendo um papo com o meu convidado, Agni Balha, que é terapeuta tântrico, tá? Especialista na área. Se vocês quiserem deixar perguntas aí nos comentários, vocês podem deixar, tá? É porque os meus seguidores já deixaram algumas perguntas, então eu estou fazendo aqui para o Agni e ele está respondendo e assim, né, simultaneamente tem uma galera que está aqui, né, participando e também estão deixando as suas perguntas. E é Então vamos legal lá. também as pessoas que estão aqui, as pessoas começam a interagir, pergunta, tira dúvida. Tá com Sim, vergonha? Nada de vergonha. Vamos lá, escreve, né? O que eu puder exato. ajudar, a gente está aqui nessa live para isso. Exato. Já que a gente já falou sobre isso, se você ainda não me segue, né? Vai lá, dá uma curtida lá. É E isso se aí. você ainda não segue o Agni Bara, vai lá depois no perfil dele também, vê lá, né, o trabalho dele e dá aquele joinha lá, né? A curtida lá, que É é isso bem legal acompanhar. aí. Muito bom. Falando no seu perfil, porque só faltam só duas perguntas aqui para a gente finalizar, eu acho que tem Hum, também a ver. Você esse dia fez uma postagem falando da menopausa, Foi. né? O Tantra, a importância aí do Tantra na menopausa. Você pode falar brevemente com, né,
que você quer, qual foi a sua intenção em trazer aquela postagem? Aquela postagem eu fiz porque, primeiro, foi uma dúvida de uma amiga, né? Uhum. Eu faço parte de um grupo também de terapeutas, e essa pessoa, ela fez essa pergunta. Ela falou, pô, eu tô com 45, já tô entrando, né, na fase da menopausa, tá acontecendo um monte de coisa Ai, comigo, meu Deus, estou perto disso. Jesus, vai, fala que serve para mim, vamos lá. Estou prestando o que atenção. que, o que que pode estar acontecendo? E foi quando, nessa dúvida, que eu falei, pô, eu vou montar uma publicação falando sobre a menopausa, né? Que como ela falou que ela está entrando na menopausa, então a gente tem, a mulher, ela tem o ciclo, né? Entre o climatério e a menopausa. É onde começa a decair hormônios, ela começa a ter várias sensações, ela fica irritada, né? Ela fica irritada, impaciente, o calor sobe pelo corpo, ela não sabe o que fazer. Então, ela, a primeira coisa, ela vai no ginecologista, o ginecologista, lógico, vai examinar, vai fazer várias etapas do exame e vai constatar para ela que ela está entrando já naquela fase da menopausa. E eu criei esse texto justamente para ajudar, falar que o Tantra pode ajudar justamente a mulher nessa fase, entre o climatério e a menopausa, ou a mulher que já entrou na menopausa. Ela está naquela idade mais avançada, ela está numa maturidade mais avançada. E o Tantra ajuda ela também a regular os hormônios, a voltar à A libido, lubrificação, né? volta ao libido, porque a mulher nessa fase, ela começa a ter tudo isso, né? Ela fica irritada, ela perde o libido, ela perde a lubrificação vaginal. Então, muitas coisas acontecem no mundo feminino, né? Que é o Tantra, ele tem essa ferramenta para poder ajudar. Então, com a terapia tântrica englobada entre meditações, respiração, a massagem tântrica, que é muito importante também para ela, que ela vai resgatar o feminino dela. Então, ela vai resgatar a lubrificação vaginal, ela vai resgatar o libido. Então, ela vai se sentir muito melhor, vai equilibrar o pH vaginal. Então, tudo isso ela vai resgatando. Então, é muito importante para a mulher, né? Porque tem muita mulher que não sabe o que fazer nesse momento. Ela vai no ginecologista, vou tomar um remédio para isso. Então, tudo bem, faz o acompanhamento no ginecologista, mas também faz o tratamento terapêutico. Que isso É um também atendimento ajuda. multidisciplinar, né? Um não Sim, exclui o outro, os dois têm que caminhar junto, né? os dois têm que caminhar junto. Quando a mulher ela vem para terapia, não abandona o seu ginecologista, né? Sempre vá ao ginecologista, vai olhar para ver se está tudo ok, tudo certinho, mas faz o acompanhamento da terapia, que isso também vai ajudar ela em muitas questões, né? Ela pode entrar em depressão por causa disso. Então, tudo isso ela vem englobado. Então, a gente vai ter a anamnese, vai ter a conversa, vai deixar ela mais tranquila e mais segura de si. E tem a questão da baixa autoestima também, né? Que vem E junto aí. também tem essa questão da baixa autoestima. Como perde ali o interesse, o desejo, né? E Uhum. aí acaba caindo acaba entrando naquele, né, como é que se fala ali na Na ideia armadilha. da baixa autoestima, né? É É, interessante isso também. Uma coisa que você falou e depois eu complementei, vou falar de novo, nenhuma terapia, gente, exclui um atendimento médico, tá? é, É um nem, atendimento multidisciplinar. Se você tem essas condições, né, algum problema, né, do corpo físico, é interessante você ir num profissional capacitado, ver, né, fazer o tratamento, né, o que tem que fazer lá e aí complementar com as terapias holísticas, né?
que existem tantas por aí, que uma dá base para outra, tá, gente? Nós não somos médicos, não, e nem psicólogos, É, né? A é. gente trabalha com energia. E E energia a aí a gente gente tem. não recomenda, que nem a gente falou, não recomenda Não, largar o seu médico. Faz o é acompanhamento junto, que isso. ele vai também apoiar você nesse Exato, tratamento terapêutico. Ele vai falar para você, né, que isso é exatamente. muito bom para ela. Não, porque às vezes a pessoa está com um problema, aí vai para o terapeuta querendo diagnóstico. A gente não pode dar diagnóstico. A gente tem, É, você que tem que vir com o seu diagnóstico para sim. a gente adequar naquilo que a gente faz e começar a fazer o tratamento em conjunto com o seu médico, É, tá? Vamos deixar isso isso mesmo. bem claro. É porque como a gente está falando, né, da energia da sexualidade e dos órgãos, né? É, sexuais do homem e da mulher, a gente tem que falar disso também. Essa questão da saúde, né, física, da saúde da parte íntima do homem e da mulher, também tem a ver com o Tantra, como o Agni falou aqui, né? A equilibrar o pH, a questão da lubrificação, também a importância do que você vai usar ali no ato também, É, que tem que ter um cuidado, né? Com todos os objetos, sei lá, né? As coisas que tem, né? Que as seus pessoas vão lá brinquedos. seus brinquedos, né? E aí tem que ter um cuidado. E o Agni também fala sobre isso lá no perfil dele lá. Ele tem lá um post falando sobre isso daí. Já que a gente falou da masturbação, né? E tem muito a ver com os brinquedos sexuais, os Uhum. brinquedos eróticos, né? Eu tenho essa É, matéria também. é, a outra pergunta aqui é por que as pessoas têm esse medo, esse tabu, né, essa trava de falar sobre o Tantra? Por que não é algo assim natural numa conversa entre amigos, né? Por que não se torna natural como falam? Até porque eu falo assim, falo de política, mas política hoje também é uma coisa que dá um estresse, já não é tão natural nem como a política e nem como a religião, porque hoje já está dando bastante conflito. Mas já que é uma energia que faz parte dos nossos corpos energéticos, que também tem a sua identificação no nosso corpo físico, que é o órgão sexual, né? Porque que a gente é uma crença, né, muito grande aí, né, social, É, sei lá, porque a gente só olha da cintura para cima, a gente não tem o hábito de olhar da cintura para baixo e se perceber existente justamente. ali embaixo, né? Aquilo ali, olha, faz parte de mim, eu tenho que olhar isso e cuidar disso também, né? Uhum. Não só o Tantra, mas como a sexualidade em si, né? É Ah, um tabu ainda no assunto entre amigos, entre a própria família, né? Entre o casal, que é uhum, muito importante. Então, é um tabu. As pessoas não comentam, não falam sobre a sexualidade, né? O que sentem, eu vou fazer uma massagem tântrica. Nossa, a primeira coisa que vem na cabeça já é outra uhum, coisa a massagem tântrica, né? A pessoa já leva para o outro lado, né? Um já lado leva para mais casa de sexual. massagem, Já né? leva para um lado mais sexual, não um lado Aham. energético, um lado mais, não de cura, mas de direcionamento, né? Dessa energia que De, é positiva. de percepção de consciência, né? Você se sentir Isso. presente aqui, É, atuante, né? é, Eu o acho que presente seria como um todo, né? isso, isso. Então, tem esse muito tabu ainda, as conversas. Eu estou num curso agora também, que é um outro direcionamento do Tantra, e eu vou até contar uma historinha aqui rápida. Eu fui almoçar com o pessoal desse curso e alguns não têm tanta intimidade com o Tantra como eu tenho, Uhum, né? Essa intimidade de falar melhor sobre a sexualidade, botar um pouco mais para fora, não escancarar, mas conversar mais abertamente com as pessoas, né? E nós fomos almoçar e começaram a questionar, perguntar sobre sexualidade, e a gente começou a conversar, e eu falando, por que você tem vergonha tanto do seu corpo?
que você não se olha tanto? Ah, eu me acho assim porque hoje, antes eu era mais bonita de corpo, hoje eu tô mais gordinha, então eu não me olho mais, não gosto mais. Cara, é teu corpo, é teu templo, você tem que olhar ele como, né, como um sagrado. Então, e o assunto foi esquentando, foi falando, né? A gente foi aumentando os questionamentos. E quando eu falava, as pessoas da mesa do lado, elas ficavam olhando um pouco meio espantadas. Por quê? Porque não é tão natural entre a roda de amigos, a roda da própria família ali, falar, né, sobre Pô, você está sexualidade. falando disso nessa hora, na hora do almoço? Poxa. Né? Então as pessoas começam a ficar desconfortáveis, que Uhum, seria o normal ficar confortável de você estar uhum, falando sobre isso, né? Abertamente com uma pessoa, uhum. sem a pessoa te julgar, sem a pessoa te atacar, né? É Que assim, mais? só para complementar também, tem uma série num, no canal de streams aí que fala muito dessa questão da sexualidade, né? Do Aham, sexo e tal, nas relações. é. E até agora, né, a segunda temporada chegou e de ontem para hoje eu estava assistindo alguns episódios. E assim, eu vou te dizer a verdade, depois que eu comecei a conversar sobre o Tantra com você, eu agora assistindo a série, nossa, o meu olhar muda totalmente sobre a questão, sabe? Até mesmo pela nudez que tem. A gente tinha um Uhum. tanto de pudor de olhar para aquilo ali, né? Às vezes desviar o olhar, ficar meio sem jeito. Agora não, é questão de olhar e não é nem ser voyeur, né? É olhar e perceber mesmo e depois se olhar, né? E falar assim, gente, é natural, né? Esse negócio, né? Não é para ficar tão assustado, é pecado. Não é, gente. Energia É. sexual, sexo não é pecado, faz parte do corpo. E o corpo precisa disso, o corpo físico precisa dessa energia em equilíbrio, saudável. Os Uhum. corpos energéticos, né? Aí eu falando agora da minha área, né? Que eu trabalho com os corpos energéticos, precisam dessa energia sexual, tá? Para que eles possam fluir de forma harmoniosa, É. tá? Porque ele é o fogo mesmo, ele é o gás, ele é o que funciona para que todas as áreas ela possam agir em harmonia. Aí vai ser, Yara, mas aí com a masturbação, com o orgasmo da masturbação, eu também consegue, mas não é 100% como a entrega entre duas energias, dois corpos ali, tá? É como se a energia chegasse só, na questão da masturbação, chegasse só a 80, né? A É. 70, sabe? Porque falta, gente, nós somos natureza, nós somos, né, os elementos da natureza, fogo, terra, água e ar, tudo aqui, nós somos energia. E quando a gente troca com o outro, isso daí pega um impulso, né, muito legal. Existe outras formas, né? A meditação tântrica, você Uhum. pode alcançar isso daí, a masturbação, mas o ato sexual é o que vai te dar mais resultado. Contudo, tem que ser feito de uma forma consciente, Com né? certeza. Numa forma ecológica, numa forma, né? Saudável para ambas as partes. Sim. E aí a gente chega, né, na nossa última pergunta. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, dúvidas de tudo isso que a gente já falou aqui, Mano, podem colocar aí, porque daqui a pouquinho a gente se aproxima da nossa finalização, tá? Então correm aí, deixa a dúvida aí, porque o Agni Bala está aqui para isso, tá? Porque se vocês depois vierem me perguntar, eu falo assim, ó, vai lá na rede, vai lá no perfil do Agni lá, pergunta a ele, sabe? Vai lá, porque ele vai saber responder melhor. Aqui ele está de forma gratuita. Lá ele pode até cobrar uma sessão, gente. Aproveita, gente. E tem outra coisa também, antes de chegar na última pergunta aqui. Eu ouvi dizer que existe a possibilidade de você ganhar uma sessão gratuita com Agni Balha. aproveita, Então, se você aproveita. quiser saber como, vai lá no direct dele, lá no perfil dele, e pergunta como que você pode ganhar essa sessão gratuita aí.
E eu também já entro nessa lambuja aí também. Se você quiser saber como você ganha uma sessão gratuita comigo, entra lá em contato comigo no direct, tá? Só que eu não falo de tantra. Mas, assim, você vai tratar lá a energia sexual com Agni, aí você vem tratar sua energia emocional, sua energia mental, sua energia espiritual comigo, o Yara Belo, É né? isso aí. Olha que legal, né? Ó, Olha, trabalhando é em um combo. conjunto. É um É um combo, combo. gente. Por É favor. um combo. E aí, ô Agni, a última pergunta é, eu acho que não, você não chegou a responder, mas acho que ela entra muito lá naquela questão da ética, do confiar. Você falou da questão da nudez também do cliente, né? Aquela coisa toda ali, falou do orgasmo também, mas acho que ela entra aí. A pessoa coloca assim: eu ouvi falar que o Tantra é o mesmo que fazer sexo. Isso acontece durante uma sessão? Nossa, que pergunta aí, né? Não. Para quem estava nervoso, ansioso para querer saber, a resposta está aí. Não. Na sessão, não existe o sexo, né? O terapeuta ele vai ficar vestido o tempo todo, quem vai ficar nu é o cliente, e vai Uhum, ser feito todo o trabalho ali de energético pelo corpo todo, expandindo aquela energia, né, orgástica pelo corpo todo, uhum. que você vai se transformar. Então, na sessão não tem sexo. Sexo simplesmente é com o seu parceiro fora da sessão, a hora que você, depois que você passar por essa experiência, você quiser dividir com ele, né, na sua casa, muito que bem. Mas na sessão não rola. Todo terapeuta Então, tem que ter essa ciência, né? Tem que ter hum, essa consciência. E todo cliente, quando vai buscar um terapeuta, primeiro, certifique-se. Aonde ele fez o curso, se ele é habilitado em alguma coisa, aonde que ele atende, qual uhum. local. Então, investiga o terapeuta primeiro, né? Vai É o, atrás. é o famoso faz o stalker, ou então puxa a capivara do É isso terapeuta, mesmo. né? Puxa, capivara. Vai lá, pergunta diretamente para o terapeuta. Onde você se formou? Uhum, Você tem informação aonde, né? Quanto tempo você tem de atuação com a terapia tântrica? Quais as uhum, ferramentas você oferece? É só a uhum, massagem que vai uhum, me ajudar nessa procura, nessa minha procura, né, uhum, de transformação, uhum. né? Eu nunca digo de cura, né? Eu Uhum. digo sempre transformação. Então, É, não, é pode porque falar. a questão da transformação, a pessoa se autocura, porque nenhum É, terapeuta realmente cura. Ele sim. é, né, um caminho para a É, autocura do cliente, porque tudo é questão de mudança de comportamento. Não o adianta a gente terapeuta, fazer nós terapeutas, né, nós somos uhum, ferramentas e ferramentas. quem vai se curar é o próprio cliente, porque Exatamente, ele vai achar o caminho, né? Só ele exatamente. sabe o que ele passa, então Uhum, ele vai conseguir achar o caminho. Então uhum, nós estamos ali para ajudar, nós somos ferramentas que nós vamos direcionar ele para que ele não uhum, fique tão perdido, né? Que ele ache o uhum. caminho certinho para a autocura dele. Isso, exatamente, porque ele vai se conhecer, ele vai aprender aonde ele, né, onde ele é, desliza, né, e aonde ele tem estabilidade. Então, ali ele começa, né, ter mais um equilíbrio e é isso que a gente considera como cura, né, gente? A cura que a gente, terapeuta holística, fala, gente, é diferente da cura que um médico fala, tá? Então, como eu É, falei, nós não somos médicos, nós somos terapeutas holísticos trabalhando com certas ferramentas. Então, nós somos a ferramenta para a sua autocura. Se você tem doenças, né, do seu corpo físico, mentais, precisa de acompanhamento com um especialista, você tem que ir, continuar lá, e ele que tem que dar a alta a você. Você não pode considerar que está bem e se auto dar a alta, não, tá, gente? Isso é perigosíssimo, é. ok? Tem que prestar atenção nisso. Bom, Já eu fiz. tem ginecologistas
que eles recomendam a terapia tântrica para as mulheres. Tem psicólogos que indicam, eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela indica o meu trabalho. Quando ela começa a trabalhar com o cliente dela e ela vê que algumas ferramentas do Tantra pode entrar para auxiliar, a gente faz um trabalho junto, né? O cliente continua com a psicologia, continua com o tratamento psicológico e ela vem também para o Tantra. Então, várias vertentes também da medicina, a gente pode trabalhar junto, né? Que isso vai ajudar o cliente, vai potencializar a cura do cliente. Exatamente. Então, alguém tem pergunta? Vocês querem fazer aí mais pergunta para o Agni Balha? Porque as perguntas aqui já acabaram e eu também acabei colocando as minhas também aí no meio, né? Complementando. Agora é a oportunidade, tá? Se vocês tiverem. O Agni, você tem mais alguma coisa para complementar o assunto de hoje? Porque assim, gente, esse assunto ele é muito extenso, é muito profundo. Então, como a minha primeira live aqui no perfil, eu convidei o Agni para a gente fazer essa live sobre o Tantra, né? Falar a respeito, para que a gente começasse a ter uma ideia, uma perspectiva, né, diferenciada aí sobre essa questão do Tantra, porque eu tinha uma ideia muito rasa. Quando eu conheci o Agni, e conversando com ele, minha mente foi para outro, né, para outra direção, tomou uma outra rota, que eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, tá? Principalmente com meus seguidores, assim como os seguidores do Agni também, né, para poder a gente trocar essas informações aqui, e a gente tem a ideia de trazer mais esse assunto, contudo, com assuntos mais restritos, né? Pegar uns temas aí, a gente trazer aqui, a gente poder ter mais esse 1 hora aí, ó. Já completamos 1 hora aqui, né? Passou rápido, né? Nossa, já Muito 1 hora rápido. aqui. Você vê que o Tantra ele tem né, um assunto tão extenso, como você falou, que em 1 hora a gente não consegue colocar tudo. Tem muita coisa ainda para a gente trabalhar e conversar, né? Debater sobre esse assunto que é tão polêmico aí na vida de muita gente. É muito tabu. Respondeu antes que o Instagram tombe a gente. Gostaria de Vamos. saber se ele ensina meditação tântrica. E aí, Agnes? Ensino. Então, eu ensino a meditação. Evelyn... Tá. Só fazer aqui uma coisa. A Evelyn, ela é minha prima, tá? Ela é aqui de Macaé também. Então, gente, olha só. Eu tenho interesse futuramente de convidar o Agni para vir a Macaé, fazer um curso, né? Uma massagem, não sei. A gente pode movimentar isso, tá? Tentar fechar um grupo e ver se consegue trazer ele. E você que está assistindo a gente aqui também, se for de outra cidade, tem interesse, né? De conhecer melhor o trabalho do Agni, tenta formar um grupinho aí com os amigos, né? Para poder tentar levar ele até a sua cidade, né? Para você viver essa experiência. O legal é que eu também faço a participação de uma vivência. Então, eu levo as vivências para as pessoas. É uma vivência de 3 dias, onde a gente vai trabalhar a terapia tântrica. Então, ela inclui todas as práticas do Tantra, a gente inclui nessa vivência. Então, é meditação, respiração, é dança, movimento corporal, pompoarismo masculino, pompoarismo feminino, a própria massagem tântrica. Vocês têm essa oportunidade de fazer a massagem tântrica, receber a massagem tântrica, né? Para ter essas sensações. Então, são três dias, né? Que eu sempre coloco na vivência, e vocês têm tudo isso. Então, eu acho muito, é uma oportunidade muito bacana de você se conhecer, porque o Tantra não é tão conhecer o outro, mas sim conhecer a si próprio, né? As suas potencialidades, aonde você pode chegar.
E assim, e a percepção que eu tenho, né, não como terapeuta, mas como uma pessoa, né, comum, é que assim, gente, parece algo tão incrível que talvez quando você passar, por exemplo, por essa vivência de 3 dias, você vai sair uma outra pessoa. Então, assim, é Total. interessante se você tem, né, um companheiro, uma companheira, tentar convencê-lo também a participar, porque senão você pode sair tão renovada, tão diferente, que você pode chegar em casa e sei lá, né, dar um BO, que tu vai olhar pro outro assim, gente, como é que pode tantos anos, meu Deus. É verdade. É, É ó, transformador. É transformador. é transformador, né? Profundo. Então, se É puder muito. carregar aí o coleguinha junto, né? É, Evita esse atrito, né, Wagner? é. Porque a ideia não é causar atrito, não. A ideia é Não, não. juntar, é, É, ó, unir, é união, tá, é gente? isso mesmo. Alguém mais quer deixar aqui pergunta para o Aine? Porque o papo tá tão legal e a participação de vocês também, ó, tá muito Joia. legal, gente, ó. Tô Nossa, adorando. muito agradecida. Gratidão. Muito. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É isso mesmo? Vão ficar com Última a pergunta. dúvida? Vocês vão dormir com a dúvida, gente? Olha, mas eu recomendo também vocês visitarem o perfil do Agni, porque lá tem várias postagens lá, muito esclarecedoras, que eu também, assim, eu, né, vi muitas, estava com insônia, entrei no perfil dele, fiquei lá, ó, horas e horas e horas e horas e horas. Depois, no outro dia, acordei com aquela, né, eureka, fez um download, né? O Agni alugou um triplex na minha mente, literalmente, com esse assunto do Tantra. Agora eu sou uma outra pessoa, gente, ó, é um negócio muito legal. Agni, eu quero então, vamos finalizar, já que eles estão esclarecidos, né? Mas Uhum. se tiverem dúvidas depois, que eles talvez venham assistir de novo esse nosso encontro, para não ficar muito extenso, eu quero agradecer a sua participação, tá? Eu vou pedir que você aí faça agora o seu jabá, né? Fala aí resumidamente, novamente do seu trabalho, porque teve gente que chegou agora no final, ou então chegou no meio e não te ouviu lá, né? E o arroba do Agni tá aqui e eu também vou colocar posteriormente também para vocês ir lá no meu stories e seguir lá o Agni, porque é um assunto assim interessantíssimo que a gente não pode negar e não deixar de olhar. Agni, é a sua vez, hein? Vai lá, manda ver. Então, pessoal, se vocês quiserem visitar minha página lá, tirar dúvidas, me chama no direct. A gente vai bater um papo, a gente vai trocar uma ideia, aquele papo meio descontraído, né? Porque às vezes a conversa, falar sobre sexualidade é um pouco, né, de vergonha. Não sei se eu Uhum, pergunto, se eu não pergunto. Pode uhum, perguntar o que vocês quiserem lá para mim. Eu vou tentar responder para vocês da melhor forma possível. Vou uhum, tentar orientar vocês também da melhor forma possível. Se vocês uhum, quiserem, quem for de São Paulo, quiser marcar uma uhum. terapia comigo, vocês também podem me chamar lá no direct, a gente conversa, bate esse papo, tá? Tá certo. E eu acho que é isso. É isso porque hoje só será isso, tá? É Porque senão a gente vai hoje, ficar dando spoilers e aí depois não vamos ter mais assunto para trazer aqui para vocês, né? é verdade. Mas esmeraldas, né, comandantes e mestres da jornada, seguidores, assim, eu vou mandar o Agni embora agora não, ele vai finalizar aqui comigo. Eu quero agradecer, né, sou muito grata pela participação de vocês aqui, né, foi muito legal, foi além daquilo que eu esperava que fosse, e eu estou muito entusiasmada, contente mesmo, e espero que essa energia, né, do nosso encontro, essa energia do Tantra, né, possa trazer aí uma expansão de consciência para cada um de nós, que a partir de amanhã ou daqui a pouco mesmo, a gente possa olhar com outros olhos, né, para o nosso corpo físico, essa matéria que a gente traz conosco, a gente possa cuidar e também cuidar do nosso corpo energético sexual, né, assim como a gente dá importância a outros. Inclusive, né, você que está aí, né, com pendências financeiras, eu acredito que você deva dar uma importância, né, a essa energia sexual. Depois você vai lá, pergunta o Agni, que ele vai dizer por quê.
Só tô falando, tá? Tô dando uma dica. E aí, é porque é uma necessidade de todo mundo, geral, sim, né? Da torcida do Flamengo, cara. A necessidade mundial financeira. Então, talvez a energia sexual possa te ajudar, pode te ajudar a destravar alguma coisa aí que esteja bloqueando a sua área, Alguma essa área da sua vida. crença, alguma Exatamente. coisa que tá te bloqueando. Exatamente. Exatamente. E é isso. Então, vamos finalizando aqui o nosso encontro. Mais uma vez, gratidão, que essa energia do portal de hoje também possa trazer muitas coisas boas para todos nós. E espero que vocês continuem, né, acompanhando, assim como ao meu perfil, como o @AgniBaria BR também, que é do Agni. E possa estar sempre contribuindo com a gente também, né? Participando dos nossos stories, do feed, quando a gente abrir também outras lives aqui, que eu acho que eu vou fazer umas visitas lá no perfil do Agni também, vou dar uns palpites lá também, né? Mas Já tá pensando em fazer a parte 2, né? e é isso. Espero vocês aqui nos próximos eventos, movimentos, assim também como nas próximas lives, tá bom, gente? Uma ótima Gratidão, noite viu? de Pelo sexta-feira. convite. Agni, muito obrigada pela sua presença. Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão a todos que estiveram aqui no momento de hoje. Gratidão, galera. Obrigado, viu? Obrigado pela conversa, obrigado aí pela interação com a gente aí no assunto. Tá joia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.